Veja, eu sou uma pessoa que não sabia nem quem era Jesus, até fazer 40 anos. Eu não sabia quem era Jesus. A minha vida mudou aos 40 anos. Aos 40 anos eu descobri quem era Jesus Cristo na minha vida. Na minha vida não, no mundo e aí na minha vida, entende? E isso é muito novo, assim, eu sou a primeira geração. Eu tava outro dia conversando com uns amigos de uma gravadora e foi muito engraçado, porque eles falaram assim, eu sou filho de pastor. Aí o outro falou, eu sou neto de pastor. Eu sou filho de pastor. Eu falei, eu sou mãe de pastor. Muito bom. Eu não quero. Porque o meu filho, de 6 anos, ajoelha e fala, meu Pai Celestial, Adonai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, o leão da tribo de Judá, abençoa a minha família. Ele tem 6 anos. Luísa Posse e o marido, Cris Gomes, deu uma entrevista para o Brasil Paralelo e nessa entrevista ela vai falar do choque de sair da loucura para a realidade, loucura mesmo, né, de ser internada, de estar numa situação muito complicada, de os médicos estarem ali desesperados buscando uma saída para ela. Ela fala sobre família, né? Sobre o Cris Gomes, sobre encontrar a família, sobre a mudança de realidade, dela entender a importância do casamento, da família, da fé, do filho. Luísa Posse é filha da Zizi Posse, que é uma das vozes de cantoras brasileiras, uma voz muito marcante, mas ela vai falar de um coração esmagado, de uma vida não verdadeira, de todas as mentiras, e ela diz que agora ela está começando a conhecer o que é viver, o que é existir. A gente vai falar sobre isso agora, a gente vai ouvir um pedacinho do depoimento dela no Brasil Paralelo, então já fica agora com a gente, já curte, já se inscreva, já ative o sininho, nos ajude a impulsionar essa mensagem. Ela está aqui, a Luísa Posse, e o marido dela está aqui junto com ela. Ele fala, gente, só que quando ele vai falar, ele fala 2 palavras e pronto. Ele já explicou tudo, ele fala muito pouquinho, mas ele é um grande diretor, teve acho que mais de 25 anos ali trabalhando dentro da Rede Globo, ele era o diretor do programa do Faustão, então um cara genial também, Faustão, né, um grande comunicador, mas ele trabalhou como diretor do Faustão, então ele também é um cara genial. E ele se casou com essa mulher e escuta o que ela vai falar. Com o que esse cara teve de enfrentar dentro desse casamento e o quanto vale a pena se casar. Escuta. Então eu fui criada para também ter o yin e o yang, entendeu? Para ter o lado feminino e masculino em mim. Para trabalhar e ganhar dinheiro para mim, para comprar o meu apartamento, para trabalhar e fazer 5, 6, com o máximo de shows possíveis por mês, por semana. Só que tinha uma tristeza muito grande nisso. Quando eu chegava no quarto do hotel, quando eu voltava para minha casa vazia, tinha uma depressão muito grande, porque aquilo não me preenchia. Aquilo era uma cortina de fumaça, era muito bonito para o mundo, fazia muito sucesso, estava nos maiores programas da Globo, estava concorrendo, ganhando um monte de prêmio, mas uma tristeza basal muito grande. Um vazio, talvez. Um vazio muito grande. Em 2016 eu fui internada. Com crises psiquiátricas e tendo que tomar remédios e com overdose de remédios que psiquiatras estavam me dando. Você vê crise de pânico, de ansiedade, de desespero. Na presença das câmeras, um sorriso construído pela indústria farmacêutica, pelos psicotrópicos. Só que chega um momento de que há um conflito entre essas medicações e também o álcool, né? Na entrevista é 1h30 e ela vai falar sobre que ela bebia muito, mas muito mesmo, gente, vocês não têm noção. Ela conta, assim, o tipo da bebida que ela bebeu em uma noite, assim, dentro da casa dela. É uma coisa triste, lamentável. Porque como que uma mulher dessa vai ser mesmo mãe, né? Difícil. Era uma experiência de hamster mesmo, eu acabei tendo que ser internada. Fiquei 10 dias no Sírio-Libanês, com vários médicos ali tentando entender o meu caso e me medicar para eu ficar bem. Eu tinha um espetáculo para fazer, né, que era um musical Divas, e eu não conseguia parar em pé. Realidade e loucura, ela estava quase enlouquecendo. Essa que é a condição que ela estava assim,
com crises tão fortes, e é difícil para a pessoa falar sobre isso, expor esse tipo de sofrimento, porque é um sofrimento. Quando você fala dele de volta, você traz aquele sofrimento. Então, a pessoa evita ter de falar sobre essas dores. Então, de cabeça, eu andava muito mal. Quando eu conheci o Cris, eu estava saindo dessa crise, tentando me reerguer, mas esse modelo, vamos ser independentes, vamos ser sozinhos, vamos fazer tudo pelos próprios braços, eu nasci para isso, mas ele não funcionou para mim. Não funcionou. Então, respondendo a tua pergunta, que eu tive que voltar, mas quando eu conheci o Cris, eu não sabia me portar como uma esposa. Eu não sabia o que, sabe, essa frase bíblica maravilhosa, assim, eu tudo posso, mas tudo me convém. Mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Não tinha isso pra mim. Era tudo posso, tudo posso. Então, eu vou falar, eu vou ser, eu vou acontecer, eu sou protagonista, eu sou mulher, mas eu também sou... Minha terapeuta falava que eu namorava com o carro ligado. Qualquer coisa, eu botava a mala no carro e saia correndo, embora. E com crise, rolou aquela história de queimei meus navios, né? Não tinha pra onde voltar. Eu não queria ser mãe. E, de repente, ele fez a minha cabeça pra ser mãe. Ele já tinha um filho, que é o Miguel, amado, querido Miguel. Mas quando eu conheci o Miguel tinha 6 anos e ele era uma ameaça pra mim. Porque o Cris já tinha ali alguém que ele amava. E eu queria muito ser amada. Então, pra mim, era difícil lidar com aquilo. Você vê, ela estava querendo ser amada, querendo ser respeitada. Não é ser desejada. Ser desejada não é nada. A cobiça, a lascívia, a imoralidade, a bebida, os usos de substâncias indevidas, nada disso traz o que ela está tendo agora, o que ela está recebendo agora, se ausentando, fugindo de todas essas coisas. Com o fato do Cris ter um filho, era muito difícil. Eu tive que lidar com tudo isso, eu tive que aprender a ser esposa, eu tive que aprender a me portar como mulher, eu tive que aprender a criar um lar, eu tive que aprender a gostar de uma criança que não era minha, eu que não tinha zero contato com criança. Não tinha... Olha só, e ele, como que esse homem conseguiu, você vê como que o homem consegue lidar com toda essa instabilidade emocional da mulher, e até uma mulher que, né, num tratamento pesadíssimo, num tratamento muito forte, buscando não perder noção da realidade, né, não se apagar de uma vez, e com a tranquilidade do homem, ele consegue trazer essa mulher e restaurar e reedificar a vida. Tinha menor afinidade, tive que aprender a conviver com uma criança que não era minha. Aí, de repente, vieram meus filhos e salvaram minha vida. Vieram meus filhos e me deram uma noção outra de amor. Mas quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu virei o cão. Eu virei o cão. Eu olhava para as pessoas, os meus hormônios, eu pensava assim, vem brigar comigo, vem brigar comigo, vem brigar comigo. Eu tinha esse pensamento, eu brigava. Você vê, ela era essa pessoa, né? Essa pessoa nervosa, e esse homem convivendo com ela dessa maneira, e aí ela engravida, fica pior, num passo pior ainda, e ele tá ali junto você vê o temperamento. Essa mulher, Luísa Posse, ela deixa a gente perceber muito as características da maioria das mulheres. A maioria das mulheres estão nessa condição mental errada e aí precisam ser trazidas de volta para a condição mental original, normal, sair desse desespero que enlouquece. A mulher não aguenta essa pressão. Com ele, coitado, com a minha mãe, eu brigava com meu pai, eu brigava com o mundo. Eu não sei como ele ficou. E aí o seu filho, outro dia, disse pra você que as pessoas não são como você quer, né, Luísa? Quer dizer, estão te ensinando. Ele disse, as pessoas não são como você quer, mamãe, nem todo mundo sabe o jeito que você gosta. E aí eu fui me tornando, assim, uma pessoa doce. Eu fui me tornando uma pessoa leve. Eu fui entendendo que o Cris tinha, sim, responsabilidade pelo lar, que ele era o homem, que eu sou a mulher. Qual era o meu papel ali. A coisa da gente ir muito pra Cruz Alta também me deixou num papel de coadjuvante, que foi maravilhoso, que eu nunca tive. De saber que, sabe, ali era o lugar dele, brilharam as conexões dele, os amigos dele, a família dele. Eu tinha um outro lugar. Eu comecei a saber me portar. Eu era um bicho solto. E eu virei uma esposa, uma mulher. Quando veio o meu segundo filho... Aí eu endireitei de vez. E o vazio foi sendo preenchido, Luísa? Foi completamente, assim, foi completamente. Eu adoro contar isso, que quando eu era solteira, eu falava pra uma colega minha de profissão, né, que eu queria casar e tal, que eu queria ter alguém, e ela falava, pô, você acha que casar vai resolver seus problemas, que você vai ser feliz, e não é nada disso, o casamento não é nada disso. Olha só, eles destroem a imagem do casamento na mente das pessoas, quer dizer, a tábua da salvação, aquela linha invisível, aquela linhazinha de anzol,
que pode salvar a vida da pessoa, que vai salvar, que eles destroem, né? Porque realmente o casamento da forma correta traz paz para todos e constrói família. E hoje eu tenho vontade danada de dizer pra ela, cara, é sim. Porque hoje eu durmo numa cama com 4 pessoas. Hoje não dá pra ficar deprimida, porque eu tô numa banheira com 2 crianças, 2 anjinhos, loiros de olho azul, que me abraçam, me pegam. Eu tenho um homem que me ama, que me dá esse suporte emocional. Hoje a minha vida mudou completamente, eu sou uma outra pessoa. E aí quando a gente se converteu, aí mudou tudo. A gente vai falar sobre isso agora. Então você vê, aí vem todo esse trabalho deles, aí vem a conversão, né? E é legal que logo quando fala de conversão, parece que é uma coisa que ele queria muito, porque ele sai, né? Ele tá lá, ela tá falando, ele tá lá de boa, jogado. De repente ele se joga pra frente e aí é que mas Cris, eu queria saber posiciona e ele quer falar, só que ele fala muito rapidinho e ele vai falar sobre a questão da fé, da transformação deles, como que essa fé também veio para trazer mais essa paz. E é maravilhoso quando a Luísa fala assim, meus filhos salvaram a minha vida. E que a gente percebe da fala dela que ela teve de sair do mundo, do ego pessoal dela para poder começar a viver, que ela não tinha limites, ela não tinha regras e também não tinha paz. E que o limite e as regras, que o casamento, a família, estar do lado de um homem, não é para ser desejada por um momento, mas é para ser conhecida nos momentos de maior dificuldade. E ele, nos momentos de maior dificuldade dele também, ser visto e ser ajudado. Ele vai falar que ele tinha dificuldade com o álcool, bebia muito todos os dias e que para a família deles viver em paz, ele teve de deixar esse álcool e ele faria isso, já tem mais de 1 ano que ele não bebe nada, porque a família dele é mais importante para ele quer essa família, ele quer essa esposa, ele quer esses filhos e ele não vê dificuldade alguma no casamento. E ela também fala o quanto que o casamento é bênção, é paz, você tem um lugar de paz para retornar e que o casamento é maravilhoso. Então, olha, namorados, a noite, o sucesso, os palcos, né, o feminismo lá, a ideologia de gênero, que ela estava no meio dessas coisas loucas, aí tudo defendendo, que ela continua amando as pessoas, mas agora ela entende o que faz bem, o que é melhor e o que não é melhor e o que é ruim. Aí ela vem e fala da depressão, da ansiedade, do pânico, do desespero, não é? A vida sem compromisso, sem regras, sem Jesus, e fala também sobre a questão do terror de crente, né? Que ela tinha um horror de crente, que ela vivia lá num sincretismo religioso, seguindo tudo que era coisa e não seguia nada, e também vivia à beira da loucura, porque fazia terapia desde criança, desde a infância. Se eu não estou enganada, nessa entrevista ela fala que é a partir dos 8 anos de idade, não estou bem lembrada, mas é mais ou menos uma coisa assim, e crises constantes, e o que trouxe paz para a vida dessa mulher? Um marido. Ser amada, ser compreendida, porque é isso que acontece quando você encontra um marido assim e você se coloca aos pés de Deus, você entende o lugar dele e o seu lugar. Então ela disse que o que trouxe paz na vida dela, os anos que ela está sentindo paz, são os anos que ela está casada com o Cris Gomes, que ela tem um marido, que ela teve filhos e que depois desses filhos ela viu que não tem trabalho, que não tem dificuldade, que não é ruim ter filhos, que é maravilhoso. E ela diz que aí ela foi se tornando, né? Fui me tornando uma mulher mais amável, uma mulher mais agradável, mais generosa. Ela está se tornando, na verdade, né? Eles se converteram há bem pouquinho tempo, eu creio que deve ter 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. E por essa vida, para a vida da Luísa Posse, dá para ver o quanto as mulheres foram enganadas e jogadas numa condição horrenda. E vamos informar as mulheres para que as novas gerações não caiam nesse mesmo abismo. Deixa aqui seu comentário sobre essa transformação dela sair desse mundo louco
e encontrar uma vida de paz dentro da família e estar falando sobre isso, né? Deixa aqui, não saia daqui sem conhecer os meus livros, porque o que a gente traz aqui é ainda muito pouco. Lá dentro dos livros você vai conseguir entender o poder da masculinidade dentro da Bíblia, na palavra de Deus, desde o começo da Bíblia. Vai lá, entenda, para que você se firme e possa pisar firme e nada nesse mundo seja capaz de tirar a sua força e a autoridade espiritual que Deus colocou sobre cada homem aqui na face da terra, e nos apoie para a gente continuar produzindo esse conteúdo. Não é fácil, a gente enfrenta muitas lutas para poder estar aqui e despertar homens e mulheres. Vai lá, faz uma parceria com a gente no Seja Membro, nos apoie, nos ajude, porque a gente produziu um material grandioso que está no Seja Membro, mas não tem nenhum valor. Se você não estiver lá e quiser tomar posse daquele conhecimento e cada vez crescer mais, e assim você nos ajuda para a gente continuar aqui e a gente ajuda você devolvendo um pouquinho. Olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.